Perder peso, fazer exercícios e ter uma alimentação adequada estão entre os principais objetivos da nova geração. Para comer bem, é preciso ingerir frutas, legumes, verduras, cereais e carnes magras. Apesar disso, a moda saudável ainda não é uma realidade para a maioria dos brasileiros, já que o número de obesos não para de crescer. Com pouco tempo e dinheiro, a população se entrega às comidas pobres em nutrientes e tem dificuldades para mudar seus hábitos. Olá! O programa Pauta Aberta começa agora e falaremos sobre como se alimentar de maneira saudável. Para entendermos melhor o assunto, estamos aqui com a nutricionista do Hospital Samaritano de São Paulo, Mariana Excel, formada em nutrição pela Universidade São Judas Tadeu. Olá, Mariana, seja bem-vinda. É comum o pensamento de que se deve tomar um café da manhã mais requintado, com bastante coisa, ter um almoço moderado e um jantar com menos alimentos. Isso é verdade? Na verdade, é recomendado o fracionamento das refeições, então o indivíduo tem que fazer várias refeições durante o dia e ter uma atenção especial no café da manhã, né? Ter um café da manhã bem equilibrado, em macronutrientes, porque nós precisamos de energia para gastar durante o dia, né? E essa energia vem dos alimentos, né? Porém, é errado pensar que o jantar deve ser pobre, né? Na verdade, ele deve ter uma menor quantidade de alimentos, porém uma qualidade maior de nutrientes. E que nutrientes, que tipo de alimentos não podem faltar no cardápio? O cardápio tem que ser equilibrado em macronutrientes. Então, tem que ter carboidrato, um alimento fonte de carboidrato, proteína e lipídios, né? E é muito importante também as fibras. E existe algum alimento que deve ser completamente retirado do cardápio porque só faz mal, alguma coisa assim? Bom, a gordura trans, né, que hoje em dia se fala muito, os conservantes, corantes, são substâncias que estão presentes em alguns alimentos, principalmente nos alimentos industrializados, e que trazem danos à saúde. Mariana, os nossos repórteres, nossa produção foi às ruas, ver quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Então vamos assistir a primeira pergunta. Eu quero saber quais são os efeitos que o adoçante causa no organismo a longo prazo. Oi, Fernanda. Então, na verdade, o adoçante ele é um alimento destinado a uma população que não pode consumir o açúcar ou o mel, né? Porém, já é hábito de muitas pessoas consumir o adoçante. Existem alguns estudos que dizem que o aspartame, alguns adoçantes são prejudiciais à saúde. Porém, deve-se dar preferência ao uso do adoçante natural. Uma outra questão que gera algumas dúvidas é tomar líquidos durante as refeições faz mal? Tem gente que fala que dá barriga e uma série de outras coisas. É verdade? O que é? Então, sim, faz mal. Na verdade, os líquidos junto com as refeições, ele dilui o pH do estômago e acaba atrapalhando a digestão. Então, não é recomendado que se beba líquido junto com as refeições. E existem algumas pessoas que desistem da reeducação alimentar, acreditam que seja muito complicado e partem para os medicamentos, né? Mas isso dá uma dúvida, né? Gera uma dúvida. Porque depois que a pessoa para de tomar medicamentos, ela não vai engordar tudo de novo? Sim. Então, o sobrepeso, ele acontece por algum erro. Se não for nenhum, então o paciente chega no consultório, ele está com sobrepeso. Então, se os exames dele estiverem ok, então é por conta de algum erro na alimentação ou do hábito dele. Então, o medicamento, ele não vai no erro alimentar. Então, ele vai auxiliá-lo em algum momento, assim, enquanto ele estiver tomando, mas quando ele parar de tomar, o erro está ali, então ele vai voltar a ganhar peso, né? Um outro problema que as pessoas falam, é difícil se alimentar de uma maneira saudável porque eu como fora, eu não faço a minha própria comida. Como que eu posso fugir das tentações comendo fora? Então, na verdade, é uma dica que eu sempre dou aos meus pacientes, para que no self-service você olhe e escolha o que realmente vai compor o prato, né? O prato vai ser composto. Porque em self-service, geralmente, sempre tem massa, acaba tendo uma quantidade maior de carboidratos, de frituras. Então, se você não tiver certeza do que você vai pegar, você acaba
né, pegando coisas mais gostosas, geralmente você está com fome e isso acaba atrapalhando a escolha. Então tem que chegar no restaurante decidida. Decidida. Falando nisso, existem algumas alternativas, né, para quem quer se alimentar de uma maneira saudável, de restaurantes que fornecem alimentos mais assim saudáveis, orgânicos. Inclusive a nossa repórter, a Bruna Bessi, foi conhecer um desses lugares. Vamos conferir. Estou aqui com Rose Luco, proprietária do estabelecimento Mangaba, uma casa de sucos e de lanches naturais. Rose, conta pra gente como que foi essa história de montar um estabelecimento voltado para alimentação saudável. Na realidade, eu classifico como necessidade. Né? Necessidade porque onde nós estamos localizados, a gente não tem algo saudável. Como que os frequentadores, os alunos da universidade aqui próxima, como que eles reagiram a esse novo estabelecimento? O que eu ouço dos estudantes, ou mesmo das pessoas da região, que faltava. As pessoas hoje buscam uma vida saudável e aqui na região a gente não tinha isso. E a concorrência com esses estabelecimentos que não têm essa alimentação mais saudável, como que você faz para enfrentar isso? Na realidade, eu não encaro como uma concorrência, né? Eu encaro realmente buscando coisas novas, que para mim é tudo muito novo, pelo menos na região eu não tenho essa concorrência. Tenho frituras, eu tenho fast foods em geral, mas concorrência eu não encaro como concorrência. Eu me acho, não única, eu vou dizer, mas eu me acho diferente. E as pessoas estão gostando dessa nova ideia na região. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco de dietas, que é um assunto que todo mundo quer saber, né? Quais são os hábitos que mais dificultam uma reeducação alimentar? Bom, eu acho que é a correria do dia a dia, né? Então, assim, muitos pacientes falam da dificuldade do fracionamento das refeições, acabam se esquecendo de beber líquidos, né? Ou porque eu chego em casa mais tarde, então tenho dificuldade, então acaba pedindo uma pizza, comendo lanche, ou às vezes nem se alimentando, né? Então eu acho que você conseguir, dentro da rotina de cada um, aplicar uma reeducação através de fracionamento das refeições, através de escolhas corretas e de hábitos saudáveis. Então difícil é conciliar a agenda, né, na vida do paulista. Isso. E falando também, continuando em dietas, você falou sobre lembrar de ingerir líquidos. E existem algumas dietas que falam para só ingerir líquidos, pegar alguns dias da semana e não comer nada sólido, somente ingerir líquidos. Isso é benéfico? O que você pensa desse tipo de dieta? Eu acho que hoje existem muitas dietas de moda, né? Então, cada semana aparece uma dieta diferente. Sim. E, na verdade, a dieta, que eu não gosto nem desse termo, dieta, porque já lembra restrição e obrigação. Então, mas o ideal é que seja feita a reeducação alimentar, né? Então, porque algumas dietas levam à perda de peso, porque, na verdade, não é de gordura, às vezes é de líquidos, enfim, mas não conserta, o erro alimentar. Então, a pessoa sempre vai ter aquele erro alimentar, então sempre vai estar lutando contra aquilo, então ela acaba entrando no efeito sanfona. Vamos a mais uma pergunta. Eu queria saber se para emagrecer eu preciso cortar o carboidrato à noite. Não, nenhum. Os macronutrientes, que são proteína, carboidrato e lipídio, então eles não devem ser cortados, né? Então, as 3 principais refeições têm que ter equilíbrio dos nutrientes. Entendi. Você falou sobre restrição, né? Que até o nome dieta você não gosta muito. Qual é o perigo dessas dietas que são muito restritivas? Então, o perigo é você sobrecarregar, consumir muito um determinado nutriente e sobrecarregar algum órgão, né? Então, trazem malefícios à saúde, né? Também assim, a gente vincula muito a alimentação saudável com o emagrecimento, com a perda de peso, mas elas não são diretamente vinculadas, né? Queria saber de você como a gente consegue perceber essa linha tênue, quando eu percebo que eu tenho uma alimentação saudável, que eu estou saudável e que não preciso continuar procurando a perda de peso.
A alimentação saudável, a atividade física, a ingestão adequada de líquidos. Então, tudo isso favorece a pessoa, se tiver sobrepeso, ela normalizar, né? E vai chegar uma hora que o organismo dela já vai estar adaptado aos hábitos da pessoa, às atividades, à alimentação. Então, ela vai manter o peso dela. Vamos à última pergunta do telespectador. A pergunta que eu tenho é se existe algum composto alimentar que você pode adicionar às suas refeições diárias. Não, na verdade, até muitos jovens acabam utilizando suplementos alimentares. Acho que nada substitui uma refeição, né? Então, um prato com arroz, feijão, né? Uma fonte de carboidrato, proteína. Então, na verdade, não. O que a gente tem que fazer é voltar para o tempo dos nossos avós, onde eles tinham horário para se alimentar. Então, existia um fracionamento das refeições e as refeições eram balanceadas. A gente também tem a ração humana, né? Ele falou sobre suplementos, a ração humana está muito na moda. Como é que funciona isso? Como a gente pode usar ou não pode usar? Não, na verdade, pode sim. A ração humana, ela é um alimento equilibrado, então ela tem proteína, tem carboidrato, tem fibras, ela auxilia na perda de peso, porém não se deve substituir uma refeição. É melhor você consumir um shake feito com ração humana do que não se alimentar ou do que comer um pão de queijo com refrigerante, é muito melhor. Mas o objetivo da ração humana não é a substituição das refeições. Ela pode auxiliar nos intervalos das refeições, é uma boa opção. Obrigada, Mariana, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, Ana. O programa Pauta Aberta termina aqui. Acabei de conversar com a nutricionista Mariana Excel sobre como ter uma alimentação saudável. Até o próximo programa.